O tema do painel acho que está muito bem colocado. Reformar o sistema ou renovar os candidatos. Mas eu acho que ele está um pouco incompleto, porque não é ou, mas sim e. Na minha opinião, a resposta para isso passa por, sim, reformar o sistema, mas também, sim, renovar os candidatos. A gente vive hoje um período de importante renovação da política, né? E virou um grande chavão, na verdade, que acaba se traduzindo por basicamente nada. Quando a gente fala sobre renovação, virou uma espécie de clichê dentro do debate político brasileiro. Então, acho que é importante a gente pontuar algumas questões. Eu tive recentemente, por meio do Livres, que foi uma vivência incrível para a minha formação pessoal. Tem sido, aliás, o Livres segue existindo, contrário às expectativas de muitos, depois da nossa experiência de incubação dentro do PSL, que, como a maioria deve saber, terminou com a chegada do deputado federal Jair Bolsonaro no partido. Obviamente, por incompatibilidades de visões de mundo e de país, resolvemos deixar o partido, um partido dentro do qual construímos 2 anos de militância, de formação de lideranças, de ocupação das estruturas do partido, de criação de uma nova mentalidade de governança, aquilo que nós acreditávamos, e seguimos acreditando hoje, agora de uma maneira espalhada. Estamos hoje em partidos variados, eu e diversos outras lideranças do Livres estamos no Partido Novo, porque acreditamos que é o partido que oferece o melhor espaço e o espaço mais coerente para quem quer seguir na defesa da liberdade, mas temos pessoas excelentes em partidos variados Brasil afora. Essa nossa experiência dentro de um partido tradicional, em busca da construção de um movimento de renovação que era, até o seu fim, um movimento amplamente respaldado dentro das instituições do partido. Eu, por exemplo, era membro da executiva, membro do diretório, relator do Conselho de Ética e presidente estadual do partido no meu estado. Não obstante, as forças da velha política acabaram efetivamente nos passando uma rasteira. E isso me ensinou muito. Isso me ensinou que, efetivamente, o buraco é mais embaixo na política tradicional e a gente precisa ter muito cuidado e muito foco em valores de longo prazo, que eu acho que isso falta na política brasileira. A gente tem, às vezes, leituras muito míopes que só conseguem ver o que está próximo, mas não conseguem ver o que está além. Hoje no Brasil a gente está passando por um processo de realocação de fatores políticos, a gente até pode chamar assim. Após a cláusula de barreira, que vai entrar em efeito esse ano, a gente vai ter certamente um cenário partidário muito diferente. Mas eu acho que o mais fundamental nesse momento é a gente entender, dentro da política, independente de idade, credo, cor, gênero, quem defende ideias que apontam para um Brasil do futuro e quem defende ideias que apontam para um Brasil do passado. Eu acredito que a gente precisa investir em ampliar o espaço para a livre cooperação social dentro do nosso país e eu estou cada vez mais convencido de que não existe melhor maneira de se permitir que a sociedade coopere livremente do que por meio de uma economia de mercado sólida que possibilite uma dispersão de poderes, em que o poder não fique concentrado na mão de algumas grandes empresas, de alguns poucos campeões nacionais, como aconteceu ao longo dessas últimas 2 décadas, basicamente no Brasil, onde a gente construiu um chamado capitalismo de compadrio, que basicamente ampliou o tamanho de grandes conglomerados e, obviamente, tornou-os mais fáceis de serem cooptados pelo establishment político, e vice-versa, claro. O processo de corrupção é uma via de mão dupla. Isso a gente pode ver, obviamente, nesses grandes escândalos que têm acontecido nos últimos anos. O Petrolão, eu espero avidamente, quando vier realmente uma CPI do BNDES, porque aí realmente a gente vai ter diversos esqueletos saindo do armário do projeto de poder lulopetista, mas eu acho que, essencialmente, um ponto fundamental que, para mim, está diretamente conectado com o ideal de renovação na política é verdade. Eu acredito profundamente na liberdade de expressão. Acredito, enfim, defendo o direito de pessoas que divergem de mim de dizerem até o fim todas as suas ideias, porque eu acho que essa é a melhor maneira, inclusive, enfim, até as ideias mais absurdas e objetivamente imbecis, porque eu acho que essa é a melhor maneira de a gente poder distinguir as pessoas, distinguir quem está falando alguma coisa que preste de quem está falando algo que não preste, permitir que se fale, mas, apesar de eu achar que cada um tem direito à sua própria opinião, eu acho que cada um tem direito à sua própria opinião, mas não aos seus próprios fatos. E ontem, no final da tarde, a gente teve uma situação que causou um constrangimento muito forte, não só a mim,
mas a diversos brasileiros que estavam assistindo a live, que estavam presentes na palestra, que foi a gente ouvir durante 2 horas uma palestra e depois respostas a perguntas sem o direito ao contraditório de uma ex-presidente rancorosa do próprio exercício das instituições democráticas, que se utilizou de 2 horas de palestra e resposta a perguntas para realizar um palanque político. Em um ambiente que se propõe plural, em um ambiente que se propõe aberto à divergência, a gente teve alguém que foi um mandatário brasileiro, que foi uma chefe de Estado, vir aqui descredibilizar e deslegitimar instituições brasileiras, uma Constituição aprovada por constituintes, lei ordinária, a lei do impeachment especificamente, aprovada por um Congresso soberano, um processo de impeachment concretizado seguindo trâmites legais. Enfim, e se usou esse espaço para tentar criar uma narrativa de um golpe, uma narrativa absolutamente ilusória, na minha opinião, delirante, inclusive. E eu digo delirante porque esse tipo de realidade, se vocês forem sair às ruas no Brasil, vocês vão ver que não existe. Mas, infelizmente, esse tipo de mentalidade acaba prosperando. Eu comparo, inclusive, a algo que, enfim, eu conversando ontem com alguns manifestantes que estavam à frente lá da LSI para, enfim, manifestar sua contrariedade à vinda da ex-presidente. Enfim, eu fui lá conversar, estavam lá com cartazes Bolsonaro, etc., muito longe do que eu defendo, obviamente, mas eu fui lá conversar e conversando, uma moça me comentou, não, o que eu defendo mesmo é a intervenção militar. Eu falei, por que, enfim, dela, não, a maioria das pessoas no Brasil defendem isso já. Dela, é mesmo, você mora onde? Ela falou, eu moro aqui em Londres. Deu, Então, é muito fácil de a pessoa ficar em uma bolha nesses tempos. Especialmente quando a gente tem esse tipo de profusão de visões alternativas da realidade. Mas eu acho que a renovação política vai se fazer por meio do debate franco, por meio da verdade e por meio de valores claros e concretos que apontem para o futuro do Brasil. Obrigado.